Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula. Queria deixar avisado para vocês que eu tenho recebido bons comentários aqui, os feedbacks das aulas. Agradeço para vocês o carinho. Eu tenho certeza que é com muito afinco, com muito zelo que eu me proponho a fazer esses debates com vocês, até porque são temáticas que são muito caras para mim, né? Eu entendo que quando a gente faz aquilo que gosta, com certeza o mérito é nosso, o reconhecimento é de vocês e a satisfação é nossa. Agradeço a forma dos comentários, quando vocês mandam e-mail ou WhatsApp ou deixam ali anotações e avaliações, né? Sempre na perspectiva mesmo de fazer um projeto educacional que seja calcado na prática de vocês, na experiência de vocês e não que fique apenas retido no campo teórico, porque o campo teórico sem uma mobilização, sem um investimento nosso, ele é um campo teórico morto. Então é importante nós trazermos as teorias, mas que nós também tenhamos condições de provocar, né, de indagar essas teorias, de aplicá-las nos nossos dias a dias. E isso é muito importante para mim quando vocês me dão o feedback dizendo: olha, isso faz efeito, isso tem todo sentido quando eu atendi determinado grupo familiar. Então, não deixem de fazer esses comentários, eles reforçam, né, como tudo, né, que nós estamos vendo aqui dentro da psicologia social, inclusive da Sylvia Lane, né, que ela diz que todo comportamento é social, né, ou seja, o aprimoramento das ofertas das nossas aulas, ele também é reforçado pelas construções críticas que vocês trazem. Né? E essas críticas necessariamente não têm que ser apenas positivas. Né? Inclusive, críticas negativas, elas têm um caráter construtivo. As pessoas podem, às vezes, confundir, né, esse conceito, mas a nossa intenção é que ele tenha condições aí de trazer para vocês a melhor possibilidade mesmo de aprendizagem. Portanto, vamos retornar aqui então na psicologia geral e a psicologia social e o que é a implicação desses dois processos. A Silvia Lane então traz para a gente a lei geral da psicologia. O que é isso? Que o sujeito aprende aquele comportamento que é reforçado. Então, como a gente já viu lá atrás, isso também tem muito a ver com algumas linhas, né, dos processos das teorias cognitivo-comportamental, behaviorista e alguns outros aspectos de outras abordagens psicológicas. Já a lei da psicologia social é o espaço social que dá a atribuição do valor. O que é reforçado ou não depende da cultura, do grupo em que se está inserido. Contudo, todo comportamento, né, ele é social. Se está falando de comportamento, é social. E se é social, ele pode então, né, ser atribuído valoração maior ou menor, o que faz com que aquele determinado grupo opte por reproduzi-lo mais vezes ou menos vezes. Né? Se o comportamento é social, ele está numa entrega. Por exemplo, nós podemos dizer de determinadas modinhas. E essas modinhas, vamos pensar nos processos sócio-históricos. É, Na década de 80, 90, era super comum o uso de cigarro, né? Fumar era uma posição social que implicava em relações de determinados grupos, relacional, consolidada e reforçada pelos grupos. Eventualmente, até pessoas que não fumavam utilizavam, né, da cena do cigarro, da cena do espaço, né, para produzir um comportamento que era inclusivo. Passados-se alguns períodos, algumas décadas, hoje, cada vez menos a gente percebe o uso do cigarro em circuitos sociais. Né? Por mais que tenham legislações que determinem e cerceiem a vida do usuário tabagista, nós também temos, reforçado a isso, posições críticas diante de um ecossistema, diante de uma fisiologia, diante de um bem-estar, que rechaça também a posição do tabagista. Logo, o comportamento que é social,
ele vai deixando de ter aquela face, né, no campo do grupo que ele está inserido, porque ele não é mais reforçado, percebe? Então essa é uma das grandes leis da psicologia social. Um outro ponto muito importante que a gente tem que ter em vista é que as relações, né, elas são baseadas nessas experiências. Eu vou deixar essa chargezinha aqui para vocês, porque ela diz muito sobre o que a gente está falando. As relações de gênero, né? Então, assim, relações de gênero, se nós considerarmos que nós viemos de uma trajetória colonialista, patriarcal, entre a esfera do masculino, que é pública, e a do feminino, que é privada, nós temos uma relação díspare de gênero, né? E que eu vou abordar um pouco disso na minha dissertação de mestrado, sobre a desconstrução binária do masculino e feminino. Depois eu deixo disponível para vocês a leitura, que é um papel muito interessante quando a gente está trazendo que as relações de gênero também são relações sociais e elas refletem, né, as interfaces que esses grupos sociais vivenciaram socio-historicamente. As atribuições de classes sociais, então o que está determinado para cada um, né, no nível da sua hierarquia de classes, e medos e inseguranças que estão envolvidos aí na nossa relação de cultura. Então, a charge, né, tem ali o primeiro dia, o presente do Dia Internacional da Mulher, e aí de terça, né, de segunda a sexta-feira, ela tem tarefa, trabalho, limpeza, faxina e uma série de trabalhos que são voltados para ela, que estão dizendo de uma divisão sexual do trabalho, né? E aí a gente nem pode dizer que é uma divisão do trabalho baseado na força, no potencial da mulher executar, mas numa divisão excludente, né, do gênero masculino e feminino. Por quê? Porque muito embora as mulheres tenham essas todas tarefas que estão em tela, elas também têm eventualmente duplas e triplas jornadas, correspondendo então com as próprias tarefas masculinas no meio que não é mais atribuído exclusivamente ao homem, que é a esfera pública, né? Então, quando nós vemos mulheres assumindo funções de motorista, funções tradicionalmente caracterizadas ao masculino, assumindo funções de gestão, de cargos, isso é um grande exemplo nas políticas públicas, né? Hoje nós detemos um maior número de mulheres executando políticas públicas, muito embora nós tenhamos um grande número de homens no gerenciamento dessas políticas. Felizmente, em Belo Horizonte, nós temos uma assincronia em relação a isso, porque os cargos de gestão, os cargos de coordenação, hoje eles estão majoritariamente com mulheres. E isso é uma luta vencida a duras penas, né? Porque a gente está dizendo aí que existe uma distinção clara sobre as classes, né? E a diferença de gênero. Alguns outros processos da naturalização, né? Algum outro exemplo de corrupção, as pequenas corrupções, por exemplo, não dar nota fiscal, roubar TV a cabo, colar na prova, subornar ou tentar subornar os policiais para evitar multa, não declarar imposto de renda, furar fila, apresentar atestado médico falso, falsificar a carteira de estudante. Essas questões todas perpassam processos aprendidos socialmente. E essas experiências, elas não são processos inerentes à psicologia, mas elas são processos inerentes ao comportamento humano. E esse comportamento humano, se aprendido na relação com o social, implica que outros tantos vão vivenciar essas experiências e naturalizá-las como sendo experiências rotineiras daquela sociedade. Então, quando nós temos um projeto de desconstrução de determinadas questões, por exemplo, desconstrução do machismo, então não basta ser pró-feminista, nós precisamos ser antimachistas, nós precisamos romper com o discurso hegemônico de que o homem tem
a vantagem, o privilégio, o direito e o dever de ser, né, superior ao feminino. Por quê? Porque isso é uma incoerência dentro dos moldes que nós estamos aprendendo, dentro de uma sociedade que se evolui, dentro de um processo libertário de que a mulher tem os mesmos direitos, que ela luta por equidade e justiça social, e aí nós precisamos fazer coro a isso, lutando contra uma posição machista, reforçando posições antimachistas. Então é necessário que nós tenhamos, né, visibilidade nesse caráter para produzir posições que nos vão fortalecer a luta feminista, né, e dar visibilidade para isso que é do discurso de uma busca pela igualdade, de uma lógica de dinâmica de equidade social, de valoração do feminino, das suas lutas, das ações afirmativas, das políticas em defesa, né, dos direitos à igualdade. Então esses aspectos eles são muito importantes para nós pensarmos, né, o quanto nós devemos ainda avançar nos aspectos sócio-históricos, porque nós sofremos grande influência das experiências coletivizantes. Então os processos que são hegemônicos dentro da sociedade, ele exerce influência sobre nós. Logo, nós precisamos ter posições contra-hegemônicas, né? Então nós precisamos insurgir com posições antirracistas, com posições antimachistas, né, com posições afirmativas em direito à comunidade LGBT, né, com posições afirmativas em relação a comunidades quilombolas, ribeirinhas, ciganas, né, com políticas afirmativas em prol das pessoas com deficiência, da população idosa, com defesa das mulheres, em defesa das crianças e adolescentes. Essas são lutas que foram naturalizadas dentro de um processo social hegemônico em que o homem detinha todo o valor e todo o poder. Qualquer coisa, e aí era coisificado essas outras populações que eram marginalizadas e minorizadas. Então hoje, populações vulnerabilizadas em decorrência de violações de direito devem ter cada vez mais as suas posições fortalecidas por outros grupos, inclusive, que não aqueles únicos grupos, ou seja, não são apenas mulheres que devem fazer, né, movimentos feministas. Nós temos grandes números de homens que são pró-feministas, antimachistas, né? Não são apenas populações LGBT que devem lutar pelos direitos à justiça social e equidade de populações LGBT. Né? Então nós temos que ser anti-homofóbicos, lutar contra populações que defendem direitos de uma massa hegemônica que não corresponde com a realidade social. Porque a nossa sociedade sócio-histórica tem nos trazido elementos que sempre existiram, mas que foram oprimidos em detrimento de uma dinâmica patriarcal hegemônica, onde apenas o branco, rico, proletário, né, de um patriarcado e de uma linhagem que detinham poder e soberania sobre os corpos vulneráveis, os corpos invisíveis. E aí a nossa luta hoje, ela corresponde com o dever ético-político de nós alçarmos autonomia sobre essas pessoas para que elas se reconheçam dentro de uma sociedade que está em transição. Pensem sempre nesse processo histórico-social. Se nós voltarmos a nossa reflexão para essa dinâmica, nós vamos ver que essa chargezinha da mulher que recebe flores no Dia Internacional da Mulher, ela é uma falácia, porque esse dia ele não representa o dia da valorização da mulher. Ele representa exatamente o contrário, o dia em que as mulheres não se permitiram mais serem assujeitadas, serem subservientes a um patriarcado que regulava seus corpos e suas vidas e que, portanto, esse dia deveria ser marcado por lutas, por militância, por aglomeração de diversos pares que vão fazer coro com elas em defesa da liberdade de gênero. Ok? Até me emociono quando eu vou falar dessas discussões, porque elas me tocam profundamente. Então vamos às questões históricas, né, teóricas, do surgimento da psicologia social. Esse conceito, né, ele surge formalmente no século XX, com dois americanos, Ross e McDougall,
E por que só no século XX? A gente está falando aí de um centenário, né, da psicologia. Porque a moral e a política resolviam os problemas que seriam da psicologia social. Olha que falácia. Antes ninguém questionava essas entidades, era fácil prever comportamentos, pois as pessoas resolviam seus problemas pela experiência pessoal. De novo, experiência pessoal não traduz sociedade. É apenas como descrédito nessas instituições que o comportamento se torna problema. A experimentação ganha então sentido. E aí a gente vai pensando, né, nos aspectos que a gente vai considerando relevantes para o processo de trabalho da psicologia, né, considerando aí a socialização como um importante conceito. É necessário socializar, porque é através da constituição do sujeito com o social que a gente vai produzir esses sujeitos relacionais, né? Então, se nós temos hoje experiências normatizantes em detrimento à vivência do patriarcado, vamos pôr mulheres na política, vamos pôr mulheres, né, na gestão de processos, na deliberação, vamos pôr mulheres à frente de discursos, vamos assumir mulheres nos cargos gerenciais, nos cargos de empresa, vamos colocar mulheres regendo famílias, mas não pela ausência do masculino, mas pela competência da mulher, né? Não porque esse marido abandonou essa mulher, mas porque esse marido pode dividir as responsabilidades com essa mulher no campo do direito, da acolhida, da proteção do grupo familiar, né? Desconstruir essa coisa do homem provedor e dizer que essa mulher ela é duplamente provedora, porque além de trabalhar fora, ela também trabalha dentro de casa. Então essas discussões elas têm que perpassar as necessidades, né, de uma inserção de grupos que produzem conhecimentos sociais, né, porque esse indivíduo antes ele detinha autonomia, né, pensando no século XVIII, que era voltado ali para aquela relação do patriarcado, do poder e da autonomia, que a gente vê isso até hoje com muitos resquícios fortes. E a condição sócio-histórica, né, que é esse sistema social criado independente de nós. O processo sócio-histórico só muda com a nossa mobilização. Então, assim, ele é independente de nós do ponto de vista da individualidade. Mas se nós compreendermos esse cenário de uma forma coletivizante, hegemônica, por consequência, a dinâmica da sociedade ela vai se adaptando a esse formato que nós estamos reproduzindo socialmente. E aí o processo de socialização consiste em uma aprendizagem social. É algo que a gente está, né, insistindo e reproduzindo, né, para que vocês tenham aí a possibilidade de fixar. E quem são esses agentes socializadores? Acho que esse ponto é importante para a gente pensar, porque os agentes socializadores hoje eles têm aquele caráter primário, né, que a gente disse que o sujeito ele só se constitui a partir desse outro, e esse outro inicial, né, é esse outro que gere a relação de sobrevivência desse sujeito, né? Então pai, mãe ou a referência daquele sujeito da primeira aprendizagem, né? O primeiro momento ali que está inserido no contexto histórico. E nós temos secundariamente, né? Aí a gente está falando dessas experiências que vão concretizar a identidade social desse indivíduo, que estão postas aí dentro das experiências secundárias, né? Não seria mais exclusivamente aquele agente inicial primário. E aí é a família extensa, a escola, os grupos sociais com as suas normas, valores e crenças. Quando a gente pensa nesses grupos sociais, a gente já está associando algumas fases de faixas etárias pertinentes e atinentes aos nossos processos, que implicam inclusive no tema da disciplina, né, crianças e adolescentes. Porque com a entrada desse sujeito na família, né, e na escola, ele vai consolidando a sua própria identidade e essas duas instâncias vão dizendo para ele, né, quem é você. Então ele procura responder essas questões, né, assim, de uma forma que é difícil de se caracterizar, porque ele não tem elementos que nós vamos ver ali no quarto ponto, que é da comunicação e linguagem, capazes de traduzir do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. Então,
eu sou magro, alto, gordo, claro, né? Tenho cabelos claros, olhos compridos, rosto fino, nariz arrebitado. E psicologicamente, né? Sou tagarela, brincalhão, expansivo, briguento, triste, depressivo, agressivo. Isso é necessário é, a partir da construção da linguagem, né? Então esses pontos são importantes e esse sujeito não se constitui sozinho quando ele está no campo da linguagem. Percebe que a linguagem é o quarto tópico? O que implica que ele já teve os processos que a família ancorou sobre ele, né? Os processos que a escola objetivou sobre ele, novas informações, que ele assimilou, que ele teve condições de idealizar, mentalizar, constituir elementos visuais, os grupos sociais com as suas normas, valores e crenças, e posteriormente a comunicação e a linguagem. Então, a comunicação e a linguagem é uma impressão, ou seja, foi impresso nesse sujeito baseado nos elementos precedentes, né, de uma constituição social que imprime desde a sua identificação primária, desde os seus processos secundários com a escola, com os campos instituintes, né, e estabelecendo relações a igreja, os meios comunitários, o clube, a escolinha de futebol, os grupos sociais aos quais essas crianças estão envolvidas. Então esses elementos eles conseguem traduzir para a gente como esse sujeito vai se caracterizar dali para frente. Então esse ponto ele é muito importante para a gente ter condições de dizer a próxima descrição que a gente vai falar, que é o quê? O que nos caracteriza enquanto uma identidade social, que é um pouco isso que eu disse, né? Assim, é o que nos caracteriza como pessoa. Como que a gente vai determinar qual que é a nossa produção, a nossa forma de lidar, como que eu gosto disso, gosto daquilo, por que e pelo que eu luto, se eu sou sonhador ou realista, como que eu posso identificar como sendo uma pessoa enigmática ou indecifrável. Essas questões permitem caracterizar, em primeiro lugar, né, a diferença, as questões de gênero, aparência física, traços de personalidade. Então, esses aspectos todos, eles compõem, né, uma identidade social. E é importante nós termos isso em mente, considerando que esses elementos eles vão passar sobre os nossos processos de vida baseado nas nossas interações junto com os nossos grupos sociais. Logo, a identidade social ela representa um conjunto de papéis sociais versus a representação de si mesmo. Ou seja, eu sou tudo aquilo que eu traduzo ou que eu reproduzo quando eu estou no meio social. Eu consigo ser esse sujeito que, ao tempo que eu digo que eu sou tagarela falante, quando eu estou publicamente, ao contrário de quando eu penso em mim mesmo, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas vivências, sobre a minha história de vida? Será que eu consigo ser transparente a tal ponto? Porque quando eu falo de uma identidade social, eu estou falando da forma como que o externo me vê. E quando eu falo de uma representação de mim mesmo, é fácil quando eu quero que você traduza para mim quem você de fato é. Vamos fazer esse exercício agora então? Eu gostaria que cada um de vocês dissesse para mim aqui no nosso chat como você é, não como as pessoas te veem. Percebe que são duas coisas diferentes? Eu peguei a tarefa mais difícil, né? Nós vamos agora dizer e descrever como você é. Eu preciso saber como você é. Coisa que eu, como seu professor, seu colega de trabalho, como seu amigo ou conhecido, não sei descrever. Eu gostaria que você me trouxesse uma verdade sua. E aí a gente vai estar dizendo da representação de si mesmo. Tá certo? Vamos dar um tempinho para isso? Vou contar até 5 e você lança essa resposta aqui no nosso vídeo. Queria muito que fosse sincronizado, que todo mundo pudesse estar assistindo no mesmo momento essa videoaula, para que as
impressões pudessem ser compartilhadas coletivamente. E aí, né, a gente pode entender que é através da identidade que nós nos constituímos enquanto sujeito. Ou seja, a identidade ela é um conjunto de papéis sociais mais a composição do que eu sou de fato. Né? Então essa relação ela é muito importante e primordial para o nosso aprendizado. Então é importante nós pensarmos também quais são as influências dos papéis sociais na formação do indivíduo. Nós temos uma série de papéis sociais que são, ora, subjetivos e outros objetivos. E nós precisamos compreender, né, que esses papéis sociais eles têm um caráter constitutivo. Eles vão dar elementos para nós de experiências que estão postas na nossa impressão da nossa formação identitária a partir das experiências primárias, né, que são essas fontes do caráter subjetivo, da nossa necessidade, do nosso ponto de ancoragem afetiva, de como nós podemos traduzir os nossos desafetos, os nossos medos, os nossos anseios. E nós temos também os papéis sociais objetivos, que são aqueles aos quais nós temos capacidade e consentimento de expor publicamente sem que isso traga prejuízos para a nossa intimidade, para os nossos aspectos vivenciais, né? Então, aquela experiência de dizer que eu dou conta de fazer, né, que traduz a consciência de si, ela nos traz também a tradução da forma de como eu posso sentir aquilo que eu estou fazendo. Então, eventualmente, eu posso fazer de uma forma mecânica ou como eu posso me debruçar afetivamente sobre aquilo e produzir outro resultado distinto do apenas de uma ação objetiva. Dessa forma, para a gente compreender, né, quais são essas questões do papel social, é necessário compreender também o conceito de status social. Né? Esse ponto do status social ele é uma relação muito importante para nós, porque nós temos status atribuídos, que é esse, né, que o outro te olha e te dá qualificações, ele te classifica. O status adquirido, ou seja, aquele que você apropria desse sujeito que te deu determinada categorização. Um status positivo, que é fazer uso disso de uma forma construtiva, e um status negativo, que é operar num campo coercitivo, denegrador, que pode destituir, né, uma identidade ou que pode operar num campo de uma violação. E esses elementos eles são muito claros quando nós estamos no meio social. Você percebe isso quando você está com determinados grupos em que há sempre aquele cochicho, né? E é importante quando a gente tem as possibilidades dessas interações ocorrerem em ambientes um pouco mais macro, porque você percebe a variação das pessoas diante dos status aos quais são caracterizados a elas. Ora, status atribuídos, né? Então, assim, que você, que importante sua figura, né? Que legal. A percepção desse sujeito de si, quando ele recebe essa informação, ele pode dizer, não, isso para mim é ok, natural, ou ensoberbar, né? E aí essa posição que ele tem pode produzir uma relação positiva diante daquele status que foi atribuído a ele, né? Que assim, ele pode consolidar. Sim, eu tenho uma boa experiência, eu acho que isso é importante, valoriza os aspectos, né? E ele começa a partilhar de uma forma positiva e otimista diante dessa experiência, como também ele pode utilizar como um status negativo. Né? Assim, pois eu estudei muito, fui lá, fiz acontecer. E você? Você tá onde? Que pena. Não conseguiu. Percebe que aquela interação ela pode destoar em uma relação de denegrir ou contentar com uma outra figura de violação de direitos, né? E eu acho que isso é importante.
importante a gente pensar. E isso vai traduzindo sobre as formas também dos nossos papéis, né? O papel social e o papel identitário, né? Ou seja, qual que é o meu papel, o meu status social? Meu status social, faltou ali, a palavra foi cortada, e o status social é essa posição social, lugar de poder ou não. Ele define os papéis. E o papel social, né, tá posto aí no cidadão de direitos e deveres, esse sujeito que se ajusta às normas explícitas e implícitas e o que a sociedade espera dele. Essa dinâmica, né, da expectativa. O papel social hoje, ele está passando por um processo de transformação e que eu acho que é muito importante a gente discuti-lo, porque ele vem falar sobre os processos de transformação por vias de empoderamento e ações afirmativas de populações vulnerabilizadas. Então, se a gente está querendo dizer que papel social da mulher, qual que é? Digam para mim, qual é o papel social da mulher? Ser autônoma, trabalhadora, executiva, bilíngue, solteira, casada, sem filho, com filho. O papel social dela é aquilo que produz sentido e significado para ela dentro de uma expectativa daquilo que a sociedade espera dela. Então a gente está falando de outra coisa, Sérgio, porque a sociedade não espera isso aí, não. A sociedade espera que essa mulher seja casada, cuidadora doméstica, do lar, que tenha 6 filhos. Percebe o que eu estou dizendo? Então, assim, essa vivência histórica social que num dado momento foi atribuída ao feminino, não é mais, hoje, a correspondência social contemporânea. E que bom! Por quê? Porque nós estamos dizendo que as mulheres passaram por um processo de transformação social identitária que faz com que a sociedade se espelhe nela. Vocês lembram que o indivíduo sozinho ele não produz relação social? Ou seja, o indivíduo produz a partir da interação social. Então, se esse coletivo de indivíduos que a gente está nominando como mulheres assume uma posição dentro de uma sociedade, essa sociedade ela se reorganiza diante dessa posição que era no início de um indivíduo. Percebe? Então, mobilizações. Sociedades não são estáticas. Né? Esse é um outro ponto importante para nós entendermos. Sociedades não são estáticas, elas não são cristalizadas, enrijecidas. Elas ajustam-se à mobilidade do indivíduo. E esse indivíduo, ao tempo que ele produz sentido para aquilo que é seu, externa isso. Vocês lembram da identidade social que eu estava falando? Tem aquela identidade atribuída e a identidade sentida. Né? No momento que esse sujeito consegue transcender aquilo que é do íntimo e ele consegue amplificar essas experiências, ele faz com que essa sociedade se reorganize. Né? Obviamente, a gente sabe que historicamente isso foi às custas de muitas lutas, muitas perdas, mas essa sociedade se reconhece como uma sociedade diferente da sociedade colonialista. Né? Então a gente já tem um acesso, um grande avanço nesse processo, e isso faz com que as nossas experiências produzam novos sujeitos críticos, né? Sujeitos sociais que assimilam a diversidade, que dão conta de pensar as práticas sociais como processos sociais distintos, e isso amplia, né, os direitos e o respeito à diversidade. Ok? Então a gente vai ficando por aqui nessa videoaula. Espero que vocês estejam aí gostando. Se vocês gostarem, deem o like aqui, se inscrevam no canal, porque tem uma série de outras aulas e outros vídeos que inclusive vocês vão utilizar em outras ocasiões. Espero que vocês tenham gostado e até daqui a pouco a gente tem mais uma aula.